Que privilégio estar aqui hoje, nesse dia tão especial. Meu coração está cheio de gratidão e me sinto honrada por estar aqui hoje, trazendo a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas para falar de mãe, a gente precisa entender como surgiu essa história, mãe. Como surgiu o Dia das Mães. Como surgiu esse segundo domingo, Dia das Mães. E tem uma história longa de mães, em 1800 e alguma coisa, que mães se reuniam para orar pela paz no meio da guerra. Mães que se reuniam para orar nas escolas, fazendo ou trazendo esse fortalecimento de vínculo entre escola e família. Mas lá nos Estados Unidos, em 1914, uma filha sentiu o desejo de homenagear sua mãe. E ela fez toda uma programação para homenagear sua mãe, que já havia falecido. Ela se chama Ana Jarvis. Então, ela começou essa homenagem às mães, ela começou a trazer a consciência dos filhos, né? Essa necessidade, ou na verdade não é uma necessidade, mas esse desejo de homenagear as mães. E então, nos Estados Unidos, se tornou feriado, através desse sentimento dessa filha em relação à sua mãe. E em 1932, já no governo, aqui no Brasil, no governo ainda de Getúlio Vargas, foi estabelecido que o segundo domingo de maio seria Dia das Mães. Nós estaríamos comemorando o Dia das Mães. E é muito legal ser mãe. Eu sou mãe de 2. E é tão maravilhoso a gente receber esse privilégio de Deus, de gerar alguém tão especial dentro do nosso ventre. E como eu sou grata a Deus por ser mãe, mas como é difícil ser mãe. Como é difícil a cobrança que nós temos o tempo todo. Como é difícil entender que nós somos simplesmente mães. Diante desse contexto que nós vivemos, diante da nossa sociedade, que somos cobradas dia a dia. E aí eu quero trazer para você, mãe, uma reflexão. Faça a sua parte, como mãe. Faça a sua parte. E eu quero ler um texto muito conhecido, que está lá em João 6, no versículo 8 e 9, que diz assim: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Eu queria agora chamar a atenção para a característica desse menino. Vocês conhecem a história, foi a história da multiplicação dos pães. Uma multidão estava ali seguindo Jesus. E aí os discípulos preocupados queriam que Jesus mandasse o povo embora, porque o povo estava com fome. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: olha, o que a gente pode fazer? O que vocês podem fazer? Eu imagino ali a preocupação dos discípulos. Como é que a gente vai dar comida para mais de 5.000 homens? E sem contar mulheres e crianças que estavam ali seguindo a Jesus. E aí, no meio daquela multidão, surge um menino, com 5 pães e 2 peixinhos. E aí eu quero chamar a atenção às características desse menino. Era um menino precavido. No meio daquela multidão, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele não ia passar fome. Ele era um menino precavido. Talvez o único que tinha lanche ali naquele lugar. Aquele menino tinha um coração generoso. Ele compartilhou tudo o que ele tinha. Ele tinha um coração generoso. Ele não era ganancioso. Ele simplesmente partilhou tudo que tinha. Havia espiritualidade na vida daquele menino. Com certeza,
Ele era alguém que se importava e queria conhecer mais Jesus. Era alguém que queria estar perto de Jesus. Aquele menino estava atento às necessidades ao seu redor. A gente imagina que aquele menino estava ali pertinho de Jesus e talvez ele tenha observado aquele tumulto ali entre os discípulos. O que nós vamos fazer? Ele estava ali, talvez o menino estava ali olhando e percebendo as necessidades ao redor dele. Ele ouviu a conversa e ele se ofereceu para ajudar. Mas também por trás daquele menino havia uma mãe. Ela não está aqui, ela não foi mencionada, não sabemos o nome dela. Ela nem foi dito que aquele menino tinha uma mãe, mas a gente sabe que por trás dele havia uma mãe. Por trás das atitudes dele havia uma mãe. Uma mãe que preparou o lanche. Uma mãe que cuidou para que o filho tivesse alimento. Uma mãe que ensinou princípios e valores ao seu filho. Uma mãe que permitiu que seu filho fosse ao encontro de Jesus. E como judia, uma mãe que preparava o seu filho, que ensinava o seu filho a respeito de Deus. Uma mãe que servia de exemplo. Meus amados irmãos, como é poderoso o exemplo de mãe. Como é poderoso na vida dos nossos filhos. Quando eu morava em Canidé, a Esté tinha 3 aninhos. Ela nasceu em Fortaleza, mas ela não gosta de dizer que nasceu em Canidé, não. Mas ela foi cria de Canidé. E ela tinha 3 aninhos e eu sempre tinha o costume, quem conhece Canidé sabe que é muito comum as pessoas baterem a porta para pedir esmola. Isso acontece o tempo inteiro. Então eu sempre tinha lá, eu nunca dei dinheiro para as pessoas, foi algo muito meu, né? Foi uma decisão minha. Mas eu sempre tinha lá 1 quilo de alimento. Quando a gente ia para a padaria de manhã comprar pão, eu sempre comprava pão a massa, porque sabia que alguém ia bater na minha porta pedindo ajuda. E eu tinha como ajudar de alguma forma. E eu fazia muito isso. E um dia, eu estou lá fazendo almoço na cozinha. E aí, de repente, veio aquela pequenininha correndo. E foi lá no lugar onde eu guardo as coisas para doação, pegou o saco de pão e saiu correndo. Eu falei, o que é isso? Vou atrás, né? Claro. Fui atrás para ver, sem mexer com ela, só queria ver o que estava acontecendo. E aí alguém tinha batido lá em casa e ela atendeu. E a pessoa pediu esmola. O que ela fez? Foi lá, pegou o pão e entregou para a pessoa que estava no portão. Como é poderoso o nosso exemplo, meus irmãos. Como é poderoso o exemplo de mãe. E eu vejo as características de mãe na vida desse filho. Faça a sua parte, mãe. Faça a sua parte. Sabendo que não depende só de você. Tem o filho que tem vontade própria, não é isso? Tem o filho que faz escolhas. Tem o contexto em que você vive. E nem dentro desse contexto tem uma história de vida. E tem a aldeia, que é a rede, que são a família, os amigos, são o tio, vó. São as pessoas que estão ao redor, então não depende só de você. Existe todo um contexto ao redor dos nossos filhos. E nem sempre nós vamos acertar, mesmo querendo mesmo querendo dar o melhor para os nossos filhos. Nem sempre nós vamos acertar. E está tudo bem. Quantas vezes você errou? Quantas vezes eu errei como mãe, querendo dar o melhor para os meus filhos? Eu tive muita dificuldade, por exemplo, quando cheguei em Fortaleza, de deixar meus filhos andarem de ônibus. Como eu prejudiquei meus filhos por causa disso? Porque eu tinha medo.
Tudo bem você não conseguir. A Bíblia tem exemplos de pais que foram grandes exemplos, mas que seus filhos erraram em algum momento. Tudo bem que mesmo você sendo exemplo para o seu filho, ele faça escolhas erradas. Ele tem sua própria vontade e nós não controlamos tudo. Graças a Deus por isso. E vai existir momento em que mesmo você ensinando para o seu filho uma coisa boa, ele vai optar em fazer algo diferente do que você ensinou. Eu sempre ensinei para os meus filhos que eles não podiam colocar o dedinho, né? Eles pequenininhos não podiam colocar o dedinho na tomada que eles iam levar o choque. Até que um dia, a Esther, muito curiosa, botou o dedo na tomada e levou um choque. Mas a gente ensina. E aí lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 12, e aqui conta a história do sacerdote Eli e dos seus filhos. Eli era um sacerdote, era um homem temente a Deus. Mas lá no versículo 12 diz que os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. E se você for ler todo o contexto, toda a história, eram rudes com as coisas de Deus. E eles serviam junto com o pai. E temos também a história de Samuel, que foi profeta, foi juiz. Lá no capítulo 8 de Samuel, no versículo, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3, diz: mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram o suborno e perverteram a justiça. E quem conhece a história do profeta Samuel, ele foi gerado com muito amor. Ele foi grande exemplo. Ele foi um profeta de Deus. Mas os seus filhos fizeram tudo errado. E vão existir momentos que nossos filhos vão fazer escolhas erradas. E você não tem culpa. E você não pode se sentir culpada por isso. Quantas vezes eu me senti culpada por escolhas erradas dos meus filhos. Mas foram as escolhas deles. Faça a sua parte. Sabendo que você não está sozinha na educação dos seus filhos. Tem todo um contexto, tem pessoas que também vão servir de exemplo para os seus filhos, que também vão ensinar os seus filhos. E faça a sua parte, mãe. Sabendo que Deus está com você. Você não está sozinha. Você tem um Deus que te sustenta, tem um Deus que te dá sabedoria. Faça a sua parte sabendo que você tem Deus caminhando com você. E que Ele quer tanto quanto você que o seu filho cresça. Que seu filho amadureça. E que seu filho seja um exemplo de filho. Ele quer tanto quanto você. E aí tem uma história também no primeiro livro de Samuel. De uma mulher que era estéril. E queria muito ser mãe. E é a história de Ana. O desejo de Ana era ser mãe. E aí, certa vez, lá no capítulo 1 de 1 Samuel, nos versículos 9 e 10, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. A Bíblia fala que o choro de Ana foi tão intenso,
O clamor de Ana foi tão intenso que o sacerdote achou que ela estivesse embriagada. Mas Ana estava ali clamando ao Senhor. Na sua angústia, mãe, ore, clame ao Senhor. Dobre os joelhos diante daquele que pode te ajudar. Às vezes a gente tem o sentimento de que a gente vai resolver tudo, né? Supermãe, que vai lá e resolve tudo, mas a gente não consegue. Existem momentos que a gente não consegue, e nesses momentos, dobre o seu joelho diante do Senhor e ore por seu filho. Quantas noites eu passei orando por meus filhos, e a minha oração sempre foi: Deus, cuida da mente e do coração dos meus filhos. Até hoje eu faço essa oração diante do Senhor. Ore, clame ao Senhor, porque vão existir momentos que você não tem controle. E como é difícil quando você vê o seu filho cometendo um erro e você não pode fazer nada. Como é difícil. Clame ao Senhor, dobre os seus joelhos. Na falta de sabedoria, porque às vezes nós não somos tão sábias, né? Às vezes na pressão, ou no querer resolver, ou no querer dar a solução, nós atropelamos tudo. E na falta de sabedoria, talvez para respirar, esperar o momento certo, ou para ajudar na direção certa, na falta de sabedoria, peça ao Senhor. Tiago, na sua carta, escreve que se você tiver falta de sabedoria, peça ao Senhor que Ele vai te dar. Peça sabedoria ao Senhor. Nos momentos que você não souber resolver também. A gente não recebe cartilha quando a gente gera um filho, quando a gente recebe aquele serzinho tão frágil. E eu lembro que quando o Hugo chegou no meu colo pela primeira vez, eu falei: Senhor, o que eu faço agora? E eu comecei a chorar de medo. Porque é muita responsabilidade para nós encaminhar aquele ser tão pequeno e fazer dele alguém tão grande. Peça sabedoria a Deus. Entrega seu filho a Deus. Mães, como é importante você entregar o seu filho a Deus. Quando eu estava grávida do Hugo, eu fiz uma entrega para Deus dentro do Hugo ainda, eu gerando o Hugo ainda. Hugo foi meu primeiro filho. E foi uma entrega muito difícil para mim. Entregar o filho para Deus é algo muito difícil. E eu fiz a seguinte oração, que eu não esqueço até hoje. E eu falei assim: Deus, se o meu filho não te amar como eu te amo, se o meu filho não caminhar contigo, se o meu filho não temer a ti, eu prefiro que ele não nasça. Essa foi a minha oração. Eu fiz essa oração dentro do meu quarto. Eu falei: eu prefiro não ter filho. Claro que nem todo mundo sente o desejo de fazer uma entrega louca dessa. Mas era o desejo do meu coração. E eu não tenho herança para deixar para os meus filhos. Mas eu sempre pedia para Deus que a herança, e sempre falo para eles, a herança que eu tenho para vocês é amar e servir a Deus. É confiar nele de todo o coração, porque foi a herança que eu recebi de minha mãe. A minha mãe, ela
Ela era batalhadora, eu sou a 10ª filha de 10 filhos. E eu já, como última filha, não passei por tantas dificuldades, mas passei por muitas dificuldades ainda. E muitas das vezes eu vi minha mãe ajoelhada. Em alguns momentos, e eu fui entender isso depois, tinha dias que minha mãe, ela falava assim, vão brincar. Porque enquanto vocês estiverem brincando, vocês não vão sentir fome. Eu voltava da brincadeira, às vezes minha mãe estava ali de joelhos, orando ao Senhor. E aí eu via Deus provendo as necessidades da minha casa. É essa herança que eu quero deixar para os meus filhos. De confiar no Deus que sustenta, no Deus que cuida, no Deus que provê. Entrega seu filho a Deus sem medo. Quando ele estiver fazendo escolhas, ajoelhe e entrega. Entrega seu filho para Deus. E como é importante nós vermos os nossos filhos buscando ao Senhor. Em alguns momentos eu pensei que eu fosse perder o meu filho. Mas eu louvo a Deus que hoje eu vejo ele casado, servindo ao Senhor. E como é importante, mãe, você entregar o seu filho ao Senhor. E é uma força que você recebe que só você e Deus vão entender. Confie no cuidado de Deus. A gente tem mania de entregar e depois sair correndo, né, tentando resolver todas as coisas. Mas como o salmista diz lá no Salmo 7, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mas ele diz, descansa, é 7 ou 5? Descansa no Senhor. Então entrega, confia no cuidado de Deus e descansa na certeza de que Ele tem o melhor para os nossos filhos. E é isso, mães. Nós não estamos sós. Nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer. Nós temos um Deus a quem nós podemos chorar aos pés dEle. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar e descansar, mesmo quando os nossos filhos estão em lugares que nós não sabemos onde eles estão. Mesmo sabendo que eles estão fazendo escolhas que nós não queríamos que eles fizessem. Entrega seu filho ao Senhor e descansa. Um dia eu fui dar uma bronca no meu filho e ele tinha feito uma escolha errada e ele disse assim, mãinha, a senhora esqueceu, mãinha, o que a senhora me ensinou? Mãinha, a senhora me deu a base. Fique tranquila, que eu nunca vou esquecer. E aí, a partir dali eu falei, pronto, Senhor. Eu não vou mais, claro que me preocupar, eu me preocupo, eu sou mãe, mas eu não vou mais ficar angustiada com isso. Porque, de fato, eu fiz minha parte. Entrega ao Senhor. Queridos, mães, filhos, pais, hoje especialmente para mães, não somos super mães. Erramos, sentimos medo, acertamos, erramos, sentimos medo, sentimos culpa. Não somos super mães, mas somos simplesmente mães que desejam o melhor para os nossos filhos. Somos simplesmente mães. Precisamos fazer a nossa parte na construção do caráter deles. Sabendo que não educamos sozinhas e que existem fatores e pessoas nesse processo. Não estamos só.
Deus está sempre conosco, nos fortalecendo, nos capacitando e nos dando descanso nos seus braços cheios de amor, cheio de compaixão, cheio de graça. E é nos braços desse Deus que nós descansamos. É nos braços desse Deus que nós encontramos conforto. É nos braços desse Deus que nós encontramos alívio às nossas angústias, aos nossos medos, às nossas dores. É no braço desse Deus que vamos ser fortalecidas. Que você saia hoje daqui, mãe, tendo essa certeza. Você não é supermãe. Faça a sua parte. É importante você fazer a sua parte, mas sabendo que você não está sozinha, sabendo que você tem uma rede, tem pessoas, tem influência. Então, as coisas às vezes vão desandar, mas você pode descansar nos braços daquele que vai te confortar, te fortalecer e te sustentar. Amém? Que Deus nos abençoe, mãe. Que Deus nos dê forças diárias. Que Deus nos sustente diariamente. E que Deus nos ajude sempre a sermos simplesmente mães.